Muito boa noite, já estamos em direto, mais uma vez, para mais uma edição do Perfil do Treinador, aqui na Quarentena da Bola. É de longe um dos programas mais seguidos desde a criação deste espaço em no passado março, porque por aqui têm passado, felizmente, com grande orgulho, muitos treinadores portugueses, e não só, como têm assistido nas últimas semanas, que eu muito gosto, muito respeito, que entendo que têm algo para acrescentar e trazer numa partilha rica também das suas experiências, do seu percurso de vida e desportivo. É o caso do nosso convidado de hoje, alguém que eu também gosto bastante, que aprecio, e que tive o privilégio aqui há um ano ou dois, já não sei precisar, de partilhar um espaço parecido com este, no Soccer Hub. Ainda ele era selecionador nacional de Moçambique, com o Carton Alf, que está nos Estados Unidos. E aí também pude beber um bocadinho do que é o Abel Xavier, para além daquilo que eu, como todos vocês, víamos no campo como jogador, e que obviamente também todos recordamos. Abel Xavier, boa noite, obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui hoje. Mandar um abraço também ao nosso amigo André, amigo em comum, que também aqui ajudou a fazer este contacto e com quem eu já tinha falado várias vezes sobre a vontade de trazer. É um privilégio ter-te cá. Rémono, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer. Eu sei que esta plataforma foi desenhada para dar voz a muitas pessoas e interlocutores que estão no mundo do futebol. Sei que recentemente também internacionalizaste este projeto e costumo dizer que mesmo neste período que é típico, há sempre a oportunidade de saber criar. E neste sentido, enalteço, porque deste voz a muitas pessoas que são invisíveis e que são extremamente importantes na estrutura do futebol. Não falamos simplesmente do alto rendimento, falamos do futebol amador, falamos do futebol profissional, tanto masculino como feminino, falamos também do dirigismo, que é extremamente importante, porque de facto é parte inerente da estrutura que se pretende criar. Falaste também de presidentes e eu penso que esta riqueza é extremamente importante e eu espero também poder contribuir com a minha vivência e com a minha experiência através também de todo o meu percurso. Muito obrigado pelo convite. Vais contribuir certamente. Aliás, toda a gente sabe, mas eu vou relembrar: o Abel, além de Portugal, jogou em Itália, em Espanha, na Holanda, Inglaterra, Turquia, Alemanha e Estados Unidos. Foi por isso que carinhosamente era chamado do Globetrotter do futebol, e algo que ele já muitas vezes falou. E clubes históricos com o peso de um PSV Eindhoven, Liverpool, Roma, Benfica, isto aqui em Portugal, como é lógico. Depois os LA Galaxy, numa altura em que os Galaxy estavam a começar o caminho para trilhar depois para serem um dos clubes, um dos franchises mais conhecidos dos Estados Unidos. Como é tradição aqui na casa, no Perfil do Treinador, Abel, vamos às origens, vamos ao início, e à tua vida primeiro como jogador. Como é que o futebol começa para ti, ainda criança, sendo que há aquela curiosidade, muita gente isto não sabe, que eu hoje fiz muitos telefonemas, que tens o Sporting Clube Portugal na tua formação. Depois conheceram-te no Benfica, no Estrela da Amadora, mas há ali o Sporting na tua formação também. Exato, Remo. Bom, eu venho de uma família africana que chegou a Portugal em 75, em tempos difíceis, tempos de grandes dificuldades de integração na sociedade portuguesa, mas de facto abriram-nos a porta e nós fomos recebidos da melhor maneira possível. Nós fomentamos, obviamente, aquilo que se costuma dizer os bairros clandestinos, e que é preciso ser entendido. Porque de facto naquela altura Portugal possivelmente não estava preparado para o fluxo de tantos africanos e portanto eu cresci no bairro, sou um produto basicamente do futebol de rua, sou um produto do bairro, tive parte da minha família que me deu umas orientações educacionais que eu preservo até hoje e portanto comecei, digamos, a jogar na rua, no bairro e a um determinado momento tentei potenciar esta irreverência, que era a minha característica de ser também africano, porque nós temos algumas aptidões que consideramos natas e portanto, eu naquela altura, portanto, praticava futebol de comunidade e aos 6, 7 anos resolvi tentar o meu sonho de uma forma talvez até indisciplinada, mas que precisava obviamente de um certo rigor, de uma certa orientação para aquilo que eu queria fazer, ou seja, a paixão pelo futebol de uma forma mais estruturada, ou seja, começar a minha formação, porque era a partir daí que eu poderia, de alguma forma, progredir. Portanto, vou à experiência com um grupo de amigos do bairro,
neste caso ao Belenenses. Nós tínhamos feito um pacto, ou seja, de compromisso, porque o bairro é muito rico. O bairro é muito rico porque este compromisso do bairro é algo muito genuíno, que tem um valor muito, muito próprio. E fomos à revelia dos pais, fomos tentar uma experiência ao Estrela da Amadora. Na altura, o Estrela da Amadora gostou das minhas aptidões, mas nós tínhamos feito, digamos, o compromisso do bairro, ou que ficavam os 4, ou então nós voltávamos a jogar novamente no bairro. E foi isso que aconteceu. Voltamos ao bairro. Um ano depois, fui ao Sporting, um clube, obviamente, com uma vocação formadora muito importante na altura. E, portanto, eu fui um dos jogadores que fui escolhido. E, portanto, comecei a minha formação no Sporting com 8 anos. A partir desse momento, eu penso que estava desenhado um trajeto importante na minha vida, porque a formação daquele momento era uma formação em que não descurava também dos aspectos escolares. Portanto, o Sporting tinha na sua formação uma coluna de formadores que, de alguma forma, substituíam também as figuras paternais, porque, no meu ponto de vista e na minha vivência, obviamente as figuras paternais estariam ocupadas com outras coisas que tinham a ver propriamente com aquilo que era a melhoria das próprias vidas, e eu descobri também no futebol figuras paternais que me conseguiram orientar, nomeadamente no Sporting. Não posso deixar de referenciar a César Nascimento, a Osvaldo Silva, a João Bernabé, a Carlos Pereira, a Aurélio Pereira, e até aos 17 anos. Portanto, eu faço a minha formação no aparelho do Sporting, dos 8 anos até aos 17 anos, no qual sou dispensado quando houve uma reestruturação, não só ao nível sénior, com a chegada de Barquenchó, mas também do diretor técnico, que penso que também foi um inglês, o Collie Thompson, que faz uma reestruturação um pouco sem critério e dispensa uma série de jogadores, no qual teríamos que arranjar uma outra colocação, e a minha orientação para progredir foi ir para o Estrela da Amadora, na altura. Abel, no teu percurso há aqui coisas curiosas. Eu gosto sempre de começar pelo percurso como jogador, quando ele existe, porque muitas vezes tem muito que ver, ou sempre tem que ver com aquilo que mais à frente vocês vão ser como treinadores. Mas tu vais para a Estrela com 17 anos, estamos a falar isto até em off, ou por aí, não é? Ainda em período formativo, mas depois começas logo, ficas na primeira equipa e acabas por ser lançado. Na altura com o Manuel Fernandes Mourinho, eu até tinha outra ideia, mas já me explicaste com o Manuel Fernandes Mourinho. Mas depois tens uma série de treinadores no Estrela, nomes fortes do futebol português, a verdade é essa, incluindo o professor João Ferreira, que marcou quase toda a gente que foi treinado dele. A verdade é essa, ele esteve aqui no programa e nós falamos sobre isso, porque é raro o jogador que eu encontrei que teve o Josualdo como treinador e que não teve essa influência. Um Estrela da Amadora que depois ganha uma Taça de Portugal, permite estrear nas competições europeias, que tinha jogadores de uma elevadíssima craveira. Eu falei do Chalana porque estava lá entretanto também, mas uma série deles, uma série de jogadores, tanto os mais velhos como os mais jovens, como tu, como o Dimas, que entretanto depois deu um salto, o Paulo Bento, etc. Era um Estrela, ou foi um Estrela para ti, muito importante por tudo isto, até pelas pessoas e pela entourage toda que tu tinhas como treinadores, mas também os jogadores. Não, sem dúvida. O Estrela é um caso que deve ser muito bem entendido, porque o Estrela e mesmo a própria formação do Estrela conseguiu potencializar uma série de número de jovens que eram dispensados do Benfica, do Belenenses e do Sporting. E que formou uma rivalidade muito, muito saudável. Muito saudável. Portanto, porque também havia pessoas extremamente competentes, não só na área da formação, mas também na área também administrativa, porque o clube era um clube gerido de uma forma sustentável, de uma forma bastante lógica para aquela altura. E, portanto, conseguiu atrair grandes formadores e grandes treinadores, como disseste muito bem. Lembro-me de Joaquim Teixeira na altura, Jesualdo Ferreira, portanto, Manuel Fernandes e José Mourinho, João Alves, que de facto teve uma marca inabalável por aquilo que conseguiu atingir com o Estrela Amadora, que foi a taça e foi as competições europeias. Portanto, foram todos treinadores que eu consegui beber coisas muito importantes enquanto jovens. Portanto, com a idade de 17 anos, sendo júnior primeira época, já estava a trabalhar com a equipa de sénior e, portanto, transitei muito rápido e fui um dos jovens que cheguei com a idade de júnior à equipa principal e consegui até internacionalizar a minha carreira jogando as competições europeias com o Estrela Amadora no Châtel Chamax. Até passamos a uma primeira eliminatória
com sucesso, porque ninguém estava à espera efetivamente que o Estrela da Amadora pudesse chegar a uma competição europeia. E, portanto, e o facto de ninguém ter estado à espera daquela época atípica, o Estrela da Amadora no ano seguinte cai de divisão e no final de contas passamos um ano extremamente difícil na segunda divisão e eu como já estava inserido também num aparelho federativo, porque convém dizer que aos 16 anos eu participo num torneio extremamente importante na progressão para as equipas séniores, que era o torneio de associação, dessas associações. Portanto, eu venho de um aparelho do associativismo para o nacional, portanto, começo a entrar nos quadros federativos da seleção sub-15, sub-16 e sub-17 e, portanto, muito rapidamente sou um daqueles jovens que chama a atenção, mesmo jogando na segunda divisão. E começas logo em europeus e mundiais de sub-16, sub-17, etc., né? Segundo sei, não? Exatamente, portanto há ali um trabalho muito bem feito em termos de recrutamento e de scouting em relação à formação e nós começamos a formar efetivamente uma formação muito forte a nível federativo. Portanto, somos campeões sub-16, somos campeões da Europa sub-16, somos 2 vezes vice-campeões sub-17, sub-18 e terminamos com Lisboa, onde nós ganhamos o campeonato sub-20. E, portanto, estamos a falar sempre de estrutura de formação / faixa etária, porque havia jovens já com 19 e 20 anos que já estavam a ser projetados para jogar nas equipas principais. E, portanto, eu muito rapidamente tenho o assédio dos clubes mais importantes do nosso país, nomeadamente um possível regresso ao Sporting quando presidia Sousa Sintra, mas com a ida também do meu caríssimo professor José Aldo Ferreira, que eu estimo imenso, para o Benfica. Pronto, eu vou para o Benfica com o professor João Ferreira. O professor João Ferreira foi ajudar e foi colaborar o trabalho com o Tony e, portanto, 93, 94, eu sou um jogador do Benfica e ganhamos no primeiro ano o título nacional. E, portanto, a partir daí estamos a jogar já num patamar de pressão elevada, em busca de títulos e também em busca de um Benfica internacional, porque estávamos nas competições europeias. Pronto, já que nós já vamos voltar aqui, até porque temos aqui várias coisas para falar ainda nesta parte do percurso, mas como falaste dos treinadores com que lidaste, olhando para a tua carreira, e eu estava a falar de treinadores e jogadores, porque vamos falar nisto também, e quando se está à volta de jogadores de exceção, obviamente também muito se bebe, e tu tiveste isso na seleção, nos clubes, numa base constante, mas eu estava a ver só treinadores, e vou dar só aqui alguns exemplos. Ruud Gullit, Bruce Arena, que nos Estados Unidos é quase uma entidade, Southgate, que é o atual até selecionador inglês, Steve McLaren, que foi selecionador inglês também, o Prandelli, o Fatih Terim, que na Turquia toda a gente sabe o peso que ele tem, o Ulié, o David Moyes, Bobby Robson, Oscar Tabarés e o Lilo, que também muita gente pode não conhecer, mas é uma espécie de visionário do jogo. Portanto, tens aqui muitas escolas, muitos estilos, mas treinadores profundamente marcantes. Portanto, isto para ti, obviamente, depois o difícil será fazer a mescla disto, mas como nós falávamos em off, dá para recolher tudo de gente tão boa como esta e depois encontrar-se o teu caminho, não é? Não, sem dúvida. E a questão é que eu também tive uma progressão em termos dos clubes muito felizes. Eu fui um pouco de encontro àquilo que foi também a evolução da metodologia do próprio trabalho em relação aos países onde eu estive. Portanto, podemos estar a falar de Itália numa primeira fase, depois podemos estar a falar de Espanha, Holanda e Inglaterra, e, portanto, bebi várias influências e várias metodologias naquilo que é o conceito de trabalho. É lógico que as figuras principais para poderem, obviamente, implantar os conceitos são os treinadores e, portanto, aprendi com todos os treinadores. Portanto, eu acho que, mesmo tendo jogado mais ou menos com um ou outro treinador, eu penso que nós, enquanto atletas, enquanto profissionais, também somos treinadores de nós próprios e vamos beber muito desta riqueza em termos metodológicos do pensamento de todos os treinadores que eu tive. E não gostaria de destacar nenhum, porque todos foram importantes. Eu acho que com uns aprendemos as coisas que deveríamos fazer, possivelmente com outros aprendemos coisas que não deveríamos fazer, claro. E eu penso que estamos sempre numa constante aprendizagem e enriquecimento para que nós possamos modelar também e acrescentar aquilo que é o nosso pensamento através de uma vivência, porque
eu costumo dizer que eu respeito muito o lado académico. É óbvio que fiz alguma formação, mas eu respeito muito o lado académico porque, obviamente, nós também temos que tentar aprender, tentar formar, tentar fazer pesquisa, mas o lado da prática é muito rico, é muito próprio e é muito rico. E é exatamente nesta junção e nesta mistura que nós formatamos melhor a nossa tomada de decisões para o nosso trabalho. Eu já vou voltar também mais atrás, vamos pegando aqui em várias coisas. Há algum momento nesta fase, neste teu percurso, até por várias formas culturais diferentes e divergentes ao jogo, em que tu começas a imaginar, eu quero ser treinador? Enquanto estavas a jogar, pergunto eu. Mentiria, não posso afirmar que eu penso que o pensamento enquanto jogador, face aquilo que é a exigência, face aquilo que é o compromisso, eu acho que é extremamente difícil nós, enquanto jogadores, num determinado nível, estarmos a pensar que um dia mais tarde poderemos chegar a ser treinadores. Eu acho que o nível de exigência onde eu estive inserido foi bastante alto e eu só pensava efetivamente em ser o melhor profissional possível. E nesse aspecto, eu acho que as rotinas que nós temos, e aí devo dizer que o ser profissional e ter a exigência contigo próprio não é necessariamente, não tem necessariamente a ver com a grandeza dos clubes. Portanto, eu era o mesmo disciplinado, o mesmo exigente quando estava no Estrela da Amadora. Ou seja, nós vamos nos formando e eu penso que as outras pessoas obviamente, clubes com maior dimensão obrigam-nos a uma responsabilidade completamente diferente naquilo que é o ser profissional, o ser atleta, o compreender o código de conduta que deve ser estabelecido dentro das estruturas. E eu, ao contrário muitas vezes do que aquilo que aparece a minha imagem de reverência, eu sempre fui um grande profissional. E talvez não poderia ter feito uma carreira da forma como eu fiz se de facto não fosse um grandíssimo profissional. Isto para mim é um aspecto extremamente importante para aquilo que é o ser atleta e um atleta que tenha que ter uma visão de um objetivo para a sua vida. É ser profissional e obviamente cumprir com todas as exigências, que é o mais importante. Abel, e eu acrescento quer dizer, não se pode jogar consecutivamente em clubes como Benfica, eu disse há pouco, Liverpool, PSV, Roma, quer dizer, só para dar alguns exemplos, só porque, não é? Só porque sim, há uma série de exigências, porque jogar futebol ao mais alto nível já é uma exigência muito grande, mas nestes clubes há uma exigência associada, num Liverpool, por exemplo, etc. E também tiveste de ter personalidade quando fazes a mudança para o Everton, que é outro grande clube, portanto, jogar num Galatasaray com o ambiente que está associado. Ou seja, não é só porque sim, isto há uma carreira que está aqui sustentada e que demonstra realmente esse caráter, esse profissionalismo, essa entrega. Acho que é assim que tu olhas para trás também. Não, sem dúvida. Aliás, há sempre uma interna pergunta que se faz, nós quando acabamos a carreira, se olhássemos para trás, o que é que nós poderíamos refazer? Eu não refazia rigorosamente nada. Porque eu devo respeitar a carreira como ela foi feita, da forma como ela foi concebida, porque entre momentos bons e maus que eu tive na minha carreira, fizeram parte, obviamente, do meu crescimento, faz parte da nossa vivência, mas, de facto, a progressão que eu tive foi de acordo com aquilo que eram as minhas ambições. Portanto, eu, quando saí de Espanha, fui trabalhar com Bobby Robson, que era uma figura que eu respeitava muito, que já tinha trabalhado em Portugal, nomeadamente no Sporting e no Futebol Clube do Porto. Eu tive o privilégio de encontrar Era um homem à parte, Abel, pode-se dizer. Um gentleman do futebol. Eu acho que o entusiasmo que ele evidenciava no treino, a forma como gostava de exemplificar a forma de exercícios e tudo, era fantástica e isto era muito cativante, ou seja, a empatia que criava na responsabilização do jogador era fantástica. E, portanto, trabalhei no PSV Eindhoven, consegui perceber a dimensão do que é um clube organizado, ou seja, desde o futebol profissional ao futebol de formação. Nós todos falamos dos três grandes clubes,
Ajax, Feyenoord e PSV Eindhoven, e eu tive esse privilégio de compreender um pouco o modelo transversal e a qualidade do trabalho. E fio condutor, não é? Exatamente, foi extremamente importante. Consegui compreender também o pensamento de Cruyff e da forma como montava as equipas. Portanto, das dificuldades depois que os holandeses tiveram em progredir do ponto de vista tático, derivado à formação específica que tinham na formação holandesa. E, portanto, todos estes aspectos para mim foram muito importantes de eu poder beber. E depois posso dizer que o campeonato que eu mais me identifiquei e o campeonato onde trabalhei em duas estruturas diferentes, uma com um espírito mais britânico, com empatias criadas de uma forma própria, outra com profissionalismo, porque Gerard Houllier trouxe uma grande alteração àquilo que é o Liverpool atual. Nós podemos falar de um Liverpool antes de Gerard Houllier e podemos falar de um Liverpool depois de Gerard Houllier. E, portanto, foi um grande mentor daquilo que é o sucesso atual do Liverpool. Eu tive a felicidade de trabalhar com este mentor, com este visionário, da forma como reestruturou, da forma como internacionalizou e criou a academia, que é uma caixa forte, que é preciso ser entendida. Alguns técnicos não conseguiram entender aquilo que Gerard Houllier deixou em termos de academia, e Klopp conseguiu entender e deu continuidade, conseguiu efetivamente perceber que era necessário, à parte da qualidade do ponto de vista técnico-tático do jogador, trabalhar a capacidade também física do jogador. E, portanto, estas questões todas foram questões que eu bebi em primeira pessoa, foram um facto com o Gerard Houllier. E estas contrariedades na estrutura, tanto do Everton como do Liverpool, fez-me entender que, de facto, para além da qualidade intrínseca do jogador, nós treinadores e estruturas, têm que entender que há um investimento muito específico na área da capacidade física para que o jogador possa ser intenso e o jogador possa responder. E, portanto, todas estas questões para mim foram fundamentais e o que me torna neste momento um treinador também com uma visão muito própria sobre aquilo que são condições de trabalho. Abel, explica-nos, neste caso está muita gente a ver-nos, aliás já há aqui algumas perguntas, já lá vou. O processo depois então, já que não foi durante a tua carreira como jogador, porque realmente estavas em situações de grande exigência sempre, quando decides depois, entretanto, enverdar por este caminho do treino, tu começas a ir buscar coisas atrás que estavam guardadas na tua mente e começas a estruturar aquilo que tu queres para ti, foi assim que fizeste? Não, sem dúvida. Eu acho que quando nós passamos pelas coisas e as coisas nos fazem impacto, nós temos que compreender o porquê do impacto. E se eu cresci da forma como eu cresci, se eu consegui chegar a um determinado patamar, este impacto individual foi inserido num coletivo. Portanto, é algo que eu retive. Então, isto para mim é importante, é rico. E obviamente o passo que eu quis fazer da pesquisa, da procura, eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, em 2000, propriamente na minha passagem do Everton para o Liverpool. Eu entendia que para ser competitivo há algo mais além daquilo que é o trabalho coletivo de grupo, porque se nós temos obviamente, a profissão de ser jogador de futebol, o lado invisível, o lado não visível do treino é extremamente importante. Então, eu sempre fui uma pessoa que investi muito daquilo que depois, mais tarde, foi um debate em termos do aumento e da melhoria da preparação e da capacidade física, do condicionamento, neste caso até hipobárico. Eu fui um dos primeiros jogadores a ter uma cama hipobárica e dormia em altitude e treinava ao nível do mar. Portanto, estamos a falar há 20 anos atrás. Se nós conseguíssemos perceber que a parte do talento e da qualidade e da capacidade física, o que é que isto representa? O aumento da capacidade física de um atleta para que se pretenda trabalhar com uma determinada intensidade é uma coisa brutal. Eu sei que houve muitos estudos e houve muito debate sobre a eficiência da altitude versus nível do mar. Mas uma coisa é dormir em altitude, outra coisa é treinar em altitude e vir ao nível do mar. Eu dormia em altitude e treinava ao nível do mar.
Portanto, eu tinha valores percentuais em valores de hematocrito de 42 para 47 e esta diferença deste rácio era o que me fazia forte. Era o que me tornava um jogador fisicamente forte. Porquê? Porque eu tinha identificado que, a parte das minhas limitações numa determinada área, eu tinha que potencializar aquelas onde eu era, onde poderia ser mais forte. Porque se eu fosse mais forte na capacidade física e naquilo que eu podia aportar do meu próprio jogo, que eu penso que foi a grande matriz do meu jogo, foi a capacidade física, eu, obviamente, iria minimizar ou iria até melhorar as outras minhas insuficiências. E, portanto, isto foi muito importante, porque quando se fala na preparação física, e depois isto pode ser feito, obviamente, de uma forma coletiva, quando fui para o Liverpool, de facto, vim encontrar também, digamos, esta visão no conceito de preparação coletiva. E, portanto, as coisas não acontecem por acontecer. Há muita coisa que é invisível, porque aquilo que permanece sempre intacto é a forma de jogo, é aquilo que nós conseguimos ver a partir do Levas jogo. essa preocupação para o Abel treinador, ou seja, essa preocupação que tu sentiste como jogador, desse trabalho que se pode chamar invisível, tu como treinador tens isso muito presente. Obviamente, eu estou a fazer as minhas etapas, obviamente, claro. eu sinto-me, obviamente, capacitado para treinar qualquer clube de qualquer dimensão, mas eu tenho que respeitar que as etapas e as oportunidades surgem, obviamente, de uma forma natural, mas obviamente que estamos sempre a falar em investimento, estamos sempre a falar em compreensão, no entendimento das estruturas, aonde é que o investimento é necessário. E isto, de facto, há algumas estruturas que não têm capacidade e têm que se direcionar de uma outra forma para trabalhar, para serem competitivos. Mas toda esta informação é uma informação válida e atualizada. E, portanto, de acordo com aquilo que eu quero estabelecer como os meus passos como treinador, espero, num determinado momento, poder contribuir com algo mais que eu acho que é extremamente importante naquilo que quer dizer a preparação das equipas. Bem, nós falamos dos treinadores e são nomes marcantes de vários, podia ter falado de mais, mas eu só fui buscar aqui alguns exemplos porque são nomes realmente marcantes. Mas, por exemplo, tu jogaste com, já não vou falar no contexto só português, porque ainda há pouco estamos a falar de Chalana, que ainda apanhas, mas depois o Figo, o Rui Costa, da tua geração de campeões do mundo, N deles em Portugal, João Vieira Pinto do Benfica, etc. Mas também estava de seleção. Mas depois Beckham nos Galaxy, o Totti na Roma, o Gerrard no Liverpool, o Van Nistelrooy. Ou seja, isto para chegar aonde? Jogadores que são tremendamente marcantes e que têm um peso gigante nas equipas onde eles estão. Tu eras jogador na altura, agora és treinador. O que é que da altura do teu processo de coabitação com jogadores que fazem a diferença transportaste para aquilo que é a realidade de um treinador se tiveres um jogador desta qualidade? Não, eu acho que os grandes jogadores, e eu tive a felicidade quase em todas as estruturas onde eu estive inserido. Aliás, quando nós falamos na estrutura federativa, Remo, eu não posso deixar de dizer que a nossa geração era uma geração muito especial, era uma geração que criou uma empatia com o povo português, muito, muito difícil de ser liderada, mas era uma geração muito especial. Eu ainda não falei do professor Carlos Queiroz, onde me mata, gosto muito dele, porque o professor Carlos Queiroz marcou de tal maneira o país e a tua geração que a maior parte, muitos de vocês eram treinadores e isso não é nenhum acidente, atenção, tem muito também do professor, como é lógico, eu tenho que fazer esta errata porque ele merece. Não, sem dúvida. Eu acho que ninguém em Portugal e a grande parte dos jogadores que passaram pelas mãos de Carlos Queiroz e de toda a sua equipa, de todo o seu staff, porque havia muitos colaboradores que também são importantes, mas nós podemos dizer que passamos 10 anos dentro de uma metodologia. Portanto, nós éramos jovens adultos, nós crescemos muito rápido dentro do aparelho federativo. Por isso é que éramos uma geração muito especial. E eu tive a capacidade depois de encontrar outros grandes jogadores, alguns com um caráter um pouco mais especial do que outros, mas se eram grandes jogadores, eram por alguma razão. Eram também grandes profissionais. E isto é muito importante para aquilo que é a liderança de um treinador. Ou seja, o estatuto reconhecido de um jogador deve estar inserido também naquilo que é ser exemplo. Ou seja, o rendimento tem que estar em concordância com esse mesmo estatuto. E, portanto, sendo treinador,
Eu irei sempre aceitar, obviamente, que um jogador que seja reconhecido pelo seu estatuto, porque há que respeitar, mas acima de tudo tem que ser exemplo e nunca pode deixar de ter rendimento. Porque a partir do momento que um treinador aceita um jogador numa margem de conforto porque tem estatuto, eu acho que mais tarde ou mais cedo irá ter sempre problemas na gestão com esse mesmo jogador. Portanto, há um determinado tempo que nós temos que saber dizer, ser frontais e sermos sérios com estes mesmos jogadores de um determinado estatuto quando perdem rendimento. Então, nesse aspecto, eu acho que é importante a seriedade, a frontalidade e também nós temos a capacidade de saber que, de uma forma pedagógica, trabalhar com um jogador que é líder, trabalhar com um jogador que tem estatuto ou trabalhar com um jovem, há um processo de comunicação que deve ser diferenciado e deve ser ajustado, mas não tratando de uma forma diferenciada. E acreditas na tese de que, por exemplo, quando há um jogador deste gabarito, ou um jogador que é muito diferente dos outros para melhor, daqueles que temos do plantel, devemos potenciar dentro do que é o jogo da equipa, o jogo desse jogador também, procurar um bocadinho mais que o que seria normal se não estivesse lá um jogador daqueles? Ou não? Ou tem que ser tudo coletivo e pronto? Não, eu penso é que nós temos que ter uma abordagem sempre coletiva. E é óbvio que há determinados jogadores que, embora possam estar fora do contexto, por exemplo, dos aspectos defensivos da equipa, mas é um jogador que está a armazenar energia para estar muito mais contundente e determinante nos aspectos ofensivos. E, portanto, nós temos que saber criar dinâmicas próprias para, efetivamente, que a mais-valia, neste caso, de um ou outro jogador, possa, efetivamente, beneficiar a equipa. E, portanto, eu creio que tudo é volátil. E cada nós é particular, não é? E nós treinadores temos que saber compreender e ajustar, mas também temos que saber orientar estes mesmos jogadores para os aspectos mais importantes, que serão sempre os coletivos. Portanto, não há nenhum jogador que possa, por maior qualidade que possa ter, vencer um jogo sozinho. Então ele tem que entender também que, de facto, a equipa que possa estar a fazer ou desempenhar um determinado trabalho, este próprio jogador, em determinados momentos, deve estar inserido também nos aspectos que são coletivos. Mas eu acho que a comunicação e a orientação é chave quando nós temos um grupo de trabalho com determinados jogadores, com um determinado perfil dentro de uma equipa. Às vezes é a qualidade e às vezes até a própria liderança de um jogador que se sobrepõe, não é? Porque é assim, há os jogadores líderes. Já agora, por causa disso, o Rui Cardoso lança aqui uma questão que eu ponho desde já, que é uma dupla questão. Se te surpreende o trajeto que o Steven Gerrard está a fazer no Rangers, que é absolutamente fantástico, como treinador neste início, não é? E também para ti, Abel, enquanto jogador, o facto de ter sido polivalente, se te ensinou algo no que a chamada leitura e compreensão do jogo diz respeito? Não, sem dúvida. Em relação à questão da polivalência, sem dúvida. Sem dúvida, porque ainda a semana passada nós estava a ter um curso modelado de metodologia de trabalho e nós estávamos a falar da questão da priorização tática e estávamos a falar em que momento da formação devia ser incutida esta questão. Estávamos ali a falar das faixas etárias dos 16, 17 anos, para que o jogador pudesse entender não só a nível posicional aquilo que deveria fazer, inserido depois nos aspectos coletivos. Eu acho que a polivalência é muito rico no que diz respeito a todas estas questões do entendimento do jogo. E eu tive esta capacidade. Não era que fosse um recurso à mão do treinador. Para mim foi um instrumento muito rico porque fez-me compreender o jogo também de outra forma. E, portanto, porque, de facto... Joguei a lateral, mas não era um lateral, eu era um central de formação, portanto não podia jogar a central porque tínhamos grandes centrais, então muitas vezes era adaptado a trinco, e depois quando não tinha lugar a trinco e quando haviam jogadores que obviamente podiam estar lesionados, eu preenchia esse lugar, e portanto eu acho que este lado polivalente é rico não só para o treinador, mas é rico para mim próprio como jogador. E isto é que é muito importante para a compreensão do jogo. Quanto a Gerrard, surpreendeu-te ou surpreende este início de carreira dele? De maneira nenhuma. Aliás, eu tive o privilégio, e na altura, Steven Gerrard era um jovem quando eu entrei no
no Liverpool, mas consegue logo perceber-se a personalidade de um jovem que quer impor-se dentro de um grupo onde haviam jogadores de muito carisma. E, portanto, Gerrard é um líder por natureza. Eu penso que este Glasgow fala muito e transmite muito aquilo que é o seu cunho pessoal. Muitas vezes nós falamos um bocado da questão da mentalidade britânica em relação àquilo que é a atitude competitiva do jogo, mas se o treinador não der também esses estímulos, uma equipa possivelmente pode não reagir de acordo com são as características, e eu penso que este Glasgow é uma passagem para aquilo que será o futuro, no meu ponto de vista, de Steven Gerrard, que já está reservado. Obviamente, depois do ciclo do Klopp, eu penso que é voltar a Liverpool. Exatamente, o herói volta a casa, não é? Um bocado como o Chelsea já fez com o Lampard, mas e que o Gerrard e o Xavi, presume-se, no Barcelona, são coisas perfeitamente identificáveis. Voltando ao Abel, ao teu percurso, nós estamos aqui a mostrar alguns temas, mas é propositado. Nós há pouco estávamos a falar, eu lembrei-me imediatamente da tua experiência em Moçambique, porque foi quando nós estivemos a falar naquele painel, como eu disse, com o Cartão Alf, e à partida seria um local ideal para causar impacto imediato, não é? Para acrescentar algo. Mas depois também te debateste com muitas questões culturais que muitas vezes são esquecidas. Porque ainda aqui há dias esteve cá o Vítor Oliveira, e o Vítor Oliveira dizia, ao jeito dele, muito assertivo como sempre, que é evidente que ensinar o jogador ou tentar que o jogador evolua é muito importante, mas o jogador também tem que querer, não é? E também tem que ter essa disponibilidade, porque senão o treinador acaba por não ter esse impacto tão positivo como queria. Ou seja, Moçambique é riquíssimo do ponto de vista de, ok, o Abel Xavier chega aqui com esta experiência, mas debateste com uma série de obstáculos. Eu vou-te chamar culturais, mas deixo para ti depois o que quiseres dizer sobre isso. Ramo, deixa-me só dizer-te Claro que sim. Deixa-me só dizer-te o seguinte, que eu acho que é importante, falar um pouco do início da minha carreira como treinador. O porquê que eu quis começar aqui em Portugal. Eu acabei a minha época em 2012. No Olhanense, não é? No Sporting Clube Olhanense. Exatamente. Eu acabei a minha época 2012 como jogador nos Estados Unidos. Depois tive 2 anos em que eu queria entender, que foi 2012, quando houve uma hegemonia do futebol alemão, nomeadamente do Dortmund e do Bayern Munique. Eu quis entender um pouco o processo desta hegemonia e tive 2 anos na Federação Alemanha, onde eu tive-me a formar e tivemos a trabalhar com técnicos do Dortmund, do Bayern Munique. Queria entender e foi uma riqueza muito importante. Depois quis seguir um pouco as pisadas, um pouco dos meus colegas da minha geração, nomeadamente Sérgio Conceição, Jorge Costa e tudo. E eu quis mesmo começar aqui em Portugal, por uma questão de estabilidade, acima de tudo. Claro. E, portanto, estive inserido no projeto do Olhanense, na primeira constituição da SAD do Olhanense. Naquela altura, eu tinha um investidor que queria comprar uma posição maioritária no Olhanense, mas eu acabei por ser treinador do grupo italiano. Na altura, o Olhanense era um projeto muito especial para mim, porque eu tinha analisado, digamos, a nível territorial, onde é que as equipas efetivamente estavam colocadas na zona norte, centro, e era o Olhanense que estava na primeira divisão. O projeto, naquela altura, eu já tinha uma ideia da Conceição empresa e, portanto, a marca do Algarve seria extremamente importante de ser potencializada face a um clube numa zona onde vende uma boa praia, vende golfe, vende férias e um mercado estrangeiro que tem poder de compra. E, portanto, queria fazer a afiliação dos estrangeiros a um clube nacional. Portanto, eu tinha um projeto muito bonito no Olhanense. Acabei simplesmente por ser treinador da estrutura italiana, que pensou só numa estrutura de valorização de ativos, que neste caso eram os jogadores. Eu entendi que deveria entrar nessa estrutura, porque de facto, pela primeira vez, entravam no futebol da primeira divisão num campeonato português. Depois houve, de facto, algumas incompatibilidades, porque aquilo que o treinador pretende, que eu considero que deve ser a segunda figura mais importante de um clube, no meu ponto de vista, aquilo que um treinador pretende, quando está dentro de uma estrutura, é ter as melhores condições possíveis para poder trabalhar. Isto é extremamente importante. Quando nós falamos dos investidores que vêm ganhar a posição da maioria
no futebol profissional, nunca se pode deixar de respeitar a minoria local, porque a minoria local que tem efetivamente história, que tem efetivamente relações locais ao longo do tempo, são extremamente importantes para a logística daquilo que são as necessidades de um treinador face aos jogadores. Quando nós falamos de campos para treinar, quando falamos de transporte, quando falamos de hotéis e todas essas questões, a minoria do clube é muito importante, porque são eles que podem agilizar todas essas questões do município, que muitas vezes o investidor estrangeiro, por ter dinheiro, pensa que pode controlar e pode mandar. Então, as relações têm que ser relações muito cordiais, têm que ser relações saudáveis, relações efetivamente para o bem comum, porque senão irão efetivamente serem direcionadas para aquilo que são as condições de trabalho. E, portanto, o primeiro projeto no Olhanense, eu saio do Olhanense à 10ª jornada, há uma decisão que é tomada pela administração, que é o facto de não respeitar o adepto e não pretender jogar no estádio do Arcanjo, e aprovaram efetivamente jogar no estádio do Algarve, que foi uma decisão muito difícil de aceitar, nomeadamente não só para os jogadores, mas também para mim do ponto de vista técnico, porque no ano zero vamos jogar todos os jogos fora de casa. É lógico que o projeto poderia ser um projeto de risco, coisa que veio-se a confirmar mais tarde. Portanto, sai a 10ª jornada do Olhanense, Taça de Portugal, Taça da Liga, e o Olhanense estava em 10º lugar, e portanto, eu a partir daquele momento previ que o Olhanense poderia ter problemas no final da época, coisa que depois, infelizmente, se veio a verificar com a descida de divisão. Tentei, assim, não é? Exatamente, tentei, ou seja, a minha teimosia da marca do Algarve, telefonei ao presidente Barão na altura e fui ter com ele e dei-lhe uma solução ao meio da época, em janeiro, que de facto o Farense podia ser um projeto também muito ambicioso, não só por ser a capital, neste caso do Algarve, não só por também ter uma história muito própria e ter adeptos muito específicos, e falei com o presidente Barão e disse: presidente, vamos trabalhar juntos, não vamos falar das situações económicas, eu penso que o Farense neste momento é uma equipa em janeiro projetada para estar com enormes dificuldades, mas nós vamos tentar salvar o clube, e no próximo ano vamos tentar fazer uma SAD bem feita, bem constituída, e vamos tentar efetivamente atacar aquele que eram os grandes objetivos das equipas históricas da segunda divisão, e permanecem, que é subir de divisão. E, portanto, ficamos em 7º lugar. Na altura, o Tondela de Quim Machado sobe à primeira divisão. Nós ficamos ali a 4 pontos da disputa em termos da promoção, e, portanto, deparei-me com uma contrariedade. Portanto, aquilo que tinha sido estipulado não foi materializado, e, portanto, eu decidi sair do Farense, e infelizmente depois o Farense teve as consequências, e ainda bem que voltou ao panorama do futebol nacional, e eu estou muito contente que de facto fazia falta, sem dúvida. O Farense e o Algarve, e neste caso o Portimonense, e eu espero que o Olhanense também volte, porque acho que são equipas que de facto devem competir com os demais. Entretanto, fiz amizades, e neste caso o Luís Andrade, que é uma pessoa que eu gosto e simpatizei, porque era uma pessoa que estava também a ajudar o Farense. O Farense, na altura, tinha também ali uma parceria de um entendimento de cedência de algumas cotas da participação da SAD a um grupo chinês. E o Luís Andrade falou comigo e disse: Abel, eu gostaria muito, porque nós analisamos o teu trabalho aqui no Farense, que foi um trabalho onde tu conseguiste valorizar os jogadores, e gostaríamos que tu pudesses estudar um projeto para que nós pudéssemos efetivamente ter uma posição dominante. E naquela altura havia muitos projetos para a constituição da SAD no futebol, infelizmente no futebol, por causa das questões da conjuntura que teve o país e o futebol em geral, e portanto havia o Feirense, havia o Académico de Viseu, o Varzim, havia uma série de equipas que estavam à procura de investidor, e apareceu-me um projeto muito especial, muito querido, de uma zona fantástica de pessoas, de uma zona que sempre tratou de treinadores de uma forma muito correta, sempre tratou jogadores de uma forma muito correta, e apareceu-me o projeto do Clube Desportivo das Aves. Faz anos hoje, 90 anos. Os meus parabéns ao Clube Desportivo das Aves.
trazido pelo doutor Armando Silva, na altura o presidente do clube, mais o seu advogado, e apresenta-me o projeto, eu estudo o projeto, encaminho o projeto, neste caso, para o Luís Andrade, e digo ao Luís Andrade, olha, eu acho que a SAD do Clube Desportivo das Aves, por aquilo que diz respeito à sua própria história, que tem que ser respeitada, eu acho que vocês podem adquirir a SAD, e há estes 3, 4 pontos que eu acho que vocês têm que fazer, porque são extremamente importantes. Portanto, fui treinador do Clube Desportivo das Aves, à 5ª jornada, com 2 meses de trabalho, depois deste processo todo e deste trabalho. Portanto, disseram que efetivamente os objetivos dos resultados não estavam a ser realizados, e portanto eu apertei a mão e disse, bom, nós quando estamos a tentar construir alguma coisa e quando estamos a tentar ser inseridos numa estrutura de ano zero, é extremamente importante os níveis de confiança. E, portanto, quando não existe confiança por parte de uma estrutura e quando não existe uma forma de estar e uma forma de fazer aonde eu não posso, obviamente, aceitar, portanto, nós apertamos a mão, eu saí e, infelizmente, digo desta forma, eu vi o Clube Desportivo das Aves, de alguma forma, a estar numa situação, porque eu conheço algumas pessoas no qual eu guardo com muito carinho. Lembro-me do Sr. Freitas, que algumas vezes até fui à sua casa e que resgatou agora o clube e está a tentar resgatar o clube. Agora, exatamente. Está a tentar resgatar agora o clube. São pessoas muito, muito especiais. Portanto, por vezes nós não temos culpa de alguns acontecimentos, mas nós não podemos nunca deixar de sermos sérios naquilo que nós fazemos. Entretanto, foram 3 projetos em Portugal, tive que fazer um processo de reflexão e decidi ir para Moçambique. Tive uma chamada de uma pessoa muito querida, no qual promoveu uma reunião com o embaixador moçambicano. Eu falei com o presidente da Federação Moçambicana na altura. Era um projeto, obviamente, onde eu tinha guardado na cadeta, em virtude de ter 10 anos de aparelho federativo português. Portanto, eu entendia um pouco aquilo que eram as seleções nacionais e, portanto, quando cheguei a Moçambique, eu sabia exatamente o posicionamento... O país é isso, também tem que se dizer isto, para quem não souber. Exatamente. Primeiro, o posicionamento do meu país, porque eu nasci lá. Eu sabia claramente do ponto de vista social como se encontrava. Depois também sabia exatamente como é que se encontrava o futebol e aquilo que era um investimento que eu considerava prioritário, porque muitas das vezes nós deixamos de investir naquilo que é prioritário. E eu penso que o desporto, da mesma forma como a educação, são 2 áreas extremamente importantes do ponto de vista político para o investimento das novas gerações. E eu, obviamente, entrando como selecionador nacional, eu sabia que tinha uma tarefa difícil, mas que eu tinha que entrar em várias áreas que não eram objetivamente o treino. Eu teria que, através da minha visibilidade, através da abertura de portas que eu podia fazer para trazer uma conciliação do aproximar de estruturas que estavam divididas, nomeadamente o Ministério da Juventude e dos Desportos e a própria Federação, que acontece muitas vezes nas seleções, nos países africanos, este distanciamento, e portanto não fazia sentido que, se nós estivéssemos a falar da bandeira do país, se estivéssemos a falar de uma representatividade de 27 milhões de habitantes, e de Moçambique ter sido um país que potencializou muito, neste caso Portugal, gerações atrás de gerações. A questão que se levantava em termos da matéria-prima é o que se passa com o jogador moçambicano. Eu tinha a curiosidade de perceber que, ao longo do tempo, não tinha havido genocídio em relação ao jogador moçambicano. Aonde é que estava o jogador moçambicano? E, portanto, fui encontrar um mercado novo. Eu acabei por fazer scouting alargado ao país, mapeamento total do país. Conseguimos identificar cerca de 140 jogadores possíveis de serem selecionados das seleções nacionais. Eu, pessoalmente, aproximei as instituições para que o interlocutor, neste caso político, pudesse entender que é necessário
investir no futebol e, neste caso, na federação, porque se o povo estiver contente, é muito importante para a sociedade. Portanto, e em 2 anos iniciais, eu expliquei à direção, neste caso da federação, qual era o meu planeamento, quais eram as etapas que eu ia fazer, quais eram as fraturas que tinham que ser feitas e tentar perceber porque é que Moçambique não ganhava. E, portanto, nós tínhamos que comentar, acima de tudo, aquilo que eram os índices competitivos de todas as equipas. Portanto, fui coordenador de todas as seleções. Considero que é muito importante que a Seleção Nacional também possa coordenar, neste caso, o trabalho das equipas técnicas, neste caso da formação. Formamos os treinadores, neste caso, nacionais, moçambicanos nacionais que estavam na seleção sub-17 e sub-20. Integrei os selecionadores sub-17 e sub-20 aquilo que era o microciclo de trabalho para que eles presencialmente estivessem a perceber para depois poderem implantar nas suas respectivas equipas. Portanto, introduzimos um modelo transversal das seleções, partimos as competições, que são 3 em África, que é o COSAFA, o CHAN e o CAN, formando 3 seleções diferentes de diferentes faixas etárias, com a primeira, que é o COSAFA, a fazer inclusão de todos os clubes, poderem ceder jogadores para essa seleção que fazia o torneio. Portanto, eu consegui acabar com aquela divisão que existia da cedência de jogadores, que era um grande problema que existia em África, mas depois há outras adversidades que obviamente que se depara, porque a cronologia é diferente daquela que é a europeia, o acerto da canalização é uma necessidade, mas há uma coisa que é, Rómulo, que é a riqueza de África. A matéria-prima existe. Está em bruto, não é? A matéria-prima existe. De 140 jogadores possíveis selecionados, 70% dos jogadores estão compreendidos na faixa dos 19 aos 22 anos. Portanto, Moçambique tem uma geração de jogadores extremamente interessantes. E o exemplo disso, estamos a falar de Jerry, que ultimamente assinou contrato profissional com o Sporting. Portanto, há uma base de dados que eu tenho, obviamente, em meu poder, de um mercado novo de jogadores moçambicanos. Falamos de jogadores guinenses, falamos de jogadores cabo-verdianos e angolanos, mas os moçambicanos têm muito valor, e eu acredito que esta geração... Essa diferença no desenvolvimento deles, que impactavas algo, que era o que eu te perguntava há pouco, ou seja, porque à partida, realmente, eu vi até recentemente um grande amigo meu a trabalhar em Moçambique, na Academia Black Bulls, e ele falava-me isso, dos diamantes, da qualidade incrível na rua que ele via a jogar em terra batida, descalços, e que havia uma qualidade tremenda, dizer, pá, se calhar falta-lhes outras coisas, mas estes 4, 5 anos de seleção ajudaram a desenvolver, não há dúvida nenhuma. E, portanto, notou-se o desenvolvimento, mas depois, se calhar, ficou o trabalho também a meio, apesar de terem sido 4 anos, não é, Júlio? Sim, foram 3 anos e meio. O que, pela primeira vez, um selecionador nacional fica 3 anos e meio numa seleção africana. Portanto, houve alguma continuidade, mas é lógico que é um trabalho de média e longa duração, os trabalhos da seleção. Mas há sempre algo que pode fraturar as intenções. São os resultados. Portanto, eu não fui qualificado, depois deste trabalho de 3 anos e meio, no último minuto, num jogo contra a Guiné-Bissau. Portanto, eu, na minha saída, que foi justificada por não ter chegado ao objetivo, coisa que eu aceito, aliás, até porque eu próprio tinha a cláusula no contrato que se eu não classificasse Moçambique, nós poderíamos, efetivamente, nos separar. Houve uma intenção por parte da Federação de querer negociar uma extensão do contrato, mas, de facto, na conferência de imprensa da minha saída, eu disse que aquela conferência de imprensa só estava a ser possível por causa de 1 minuto. Portanto, ninguém pode pôr em causa o trabalho que foi feito da forma como foi feito por 1 minuto, porque houve muitos minutos que foram feitos ao longo de 3 anos e meio para potencializar a seleção, para chegar efetivamente a um determinado momento para poder ser qualificado. Depois para se aproximar desse patamar, porque antes não se aproximava sequer desse patamar. Exatamente. Portanto, se nós fôssemos a fazer uma curva do aumento competitivo e uma curva das possibilidades, significa que Moçambique, em situações normais, e eu penso que vai acontecer, Moçambique estará qualificado no próximo CAN. E esta janela temporária de macrociclo, de planeamento alargado ao tempo,
muitas vezes choca com o dirigismo, porque o dirigismo quer os resultados imediatos, o dirigismo quer vencer rápido, mas ninguém quer vencer mais do que o Em treinador. África, e não é dizer isto por mal, em África é um problema latente em muitas federações, até porque tu dizias há pouco, o governo às vezes decide um selecionador, a federação não concorda, há uma série de situações em África no dirigismo, na cultura do dirigismo, que aqui muitas vezes passam completamente ao lado, mas que têm um impacto direto naquilo que é o vosso trabalho. Ramo, nós não podemos esquecer a história dos países. Nós não podemos esquecer o que é que fraturou fundamentalmente os países. Nós estamos a falar da degradação de infraestruturas. Nós estamos a falar do aparelho social, obviamente, que é afetado, questões sociais, questões educacionais. Nós estamos a falar numa fragilidade que precisa ser entendida do jogador africano. Se nós falamos do déficit tático de compreensão do jogo, existe um porquê. Então somos nós os responsáveis que temos que trabalhar essas áreas para que o jogador seja o mais competitivo possível. Só para te dar um exemplo. França consegue ganhar um Mundial com 9 jogadores africanos. A gente pode falar da questão da colonização e essas coisas. Não, são 9 jogadores africanos que estão inseridos na seleção africana. As 5 grandes seleções africanas não conseguem passar a primeira fase do Mundial. É verdade. Há aqui uma questão, do ponto de vista técnico, interessante. É um desafio interessante. Eu sou daqueles que anda há anos a dizer que gostava muito de ver uma seleção africana ganhar o Mundial, mas toda a gente que trabalhou lá em África, mesmo nas grandes seleções, ainda há pouco também teve aqui o Mr. Tony dos Camarões, a dizer que vê com dificuldade isso poder acontecer por uma série de questões, não é? Que tu viveste por dentro. Sim, não, sem dúvida. Mas há aqui um aspecto que é muito importante, que é o seguinte. Um selecionador nacional deve viver onde trabalha e deve ter o reconhecimento do estatuto do povo, porque o povo tem que ver o selecionador nacional a trabalhar onde está a exercer, a trabalhar onde está a exercer, a viver onde está a exercer. Coisa que não acontece com muitos selecionadores em África. E isto é um problema. Depois, há outra questão que é muito importante, que é nós conseguirmos devolver a humildade competitiva do jogador africano. Como fazê-lo? Nós sabemos que o jogador africano pode jogar nas melhores equipas do mundo, estamos a falar em clubes, mas quando regressa a casa, regressa com um sentimento de superioridade. Como fazê-lo diminuir a humildade? Esvaziar o balão, não é? Pode-se dizer. Bom, para mim, há uma chave. Questões sociais. Eu, quando introduzi no microciclo de trabalho, porque entendia que o reconhecimento do povo, a responsabilização do jogador em participar daquilo que são os problemas da sociedade, não era só treino invisível, mas era devolver a humildade e devolver a fidelização do valor de jogar pelo país. Portanto, o jogador africano, e isto poucos dirigentes africanos compreendem este fenómeno, mas é uma força muito grande para qualquer seleção africana. Portanto, são as questões sociais. Aliás, o professor Carlos Queiroz fazia pontualmente muito destas situações. Portanto, em África, se nós numa manhã levarmos o aparelho federativo a um hospital, a fazer uma doação, a uma escola, a fazer uma doação a uma palestra, se levarmos o aparelho federativo, pronto, a televisão acompanha. Este movimento que se cria é um movimento de awareness e de consciencialização do povo. Portanto, isto ganha um movimento muito grande. A política acompanha, porque o Ministério da Educação vai querer estar presente. O Ministro da Saúde vai querer estar presente. E, portanto, a partir do momento que os políticos todos estão presentes, então nós podemos exigir. Nós podemos pedir que, de facto, precisamos de apoio aqui e ali. E, portanto, isto é uma força muito grande que precisa ser entendida e que precisa ser trabalhada em África, objetivamente. E, portanto, nós fizemos essas etapas em Moçambique. E, portanto, este é um trabalho que, se tu me perguntares, bom, mas a nível do treino, temos a cronologia que temos que respeitar, temos pouco tempo, como têm todos os selecionadores nacionais, porque muitas das vezes o selecionador nacional é parte extensiva de todo o trabalho dos meus colegas, dos colegas treinadores dos clubes. Às vezes até parece que a posição de selecionador nacional é porque tirou o lugar a alguém, mas não tirou o lugar a alguém, porque sem os treinadores dos clubes é um treinador que obviamente não pode trabalhar.
Portanto, aproximar a comunicação do ponto de vista técnico, informar com 48 horas aquele trabalho que é efetuado na seleção para que os treinadores dos clubes possam perceber melhor aquilo que se está a fazer. Muitas vezes não existe comunicação. Não existe comunicação. E, portanto, eu sei essa linha de comunicação, pode-se dizer assim, que não existia, mas ainda assim tiveste muitos clubes que gostavam de lançar umas areias nessa linha, não é? Porque tu abriste a linha, mas mesmo assim havia muitas queixas, não é? Sabes. Sim, sim. Não, é verdade o que estás a dizer. Mas sabes que nós quando não nos desviamos de uma determinada orientação, sabes que há sempre algumas pedras soltas que nos aparecem pelo caminho, mas nós não podemos nos desviar porque sabemos por conhecimento que os indicadores daquilo que era o comportamento não só da equipa, mas de toda a valorização que nós estávamos a criar à estrutura da federação, foi algo inabalável. Repara, eu cheguei e tínhamos 5 mil pessoas a ver jogos da Seleção Nacional, em 2 anos nós tínhamos 47 mil pessoas, estádio cheio. Portanto, olá, e quando chegamos a este patamar, obviamente que os apoios aparecem. As empresas querem contribuir e, portanto, é propriamente aí que se tem que tomar as melhores decisões para que a equipa tenha continuidade. E, portanto, eu acho que a equipa tem continuidade. Neste momento está o meu colega Luís Gonçalves a dar continuidade a todo o percurso, no qual eu desejo, obviamente, uma continuação do trabalho e pronto, e eu acho que eles estão preparados efetivamente para ser qualificados. Abel, o que é que distingue o jogador moçambicano? Há o típico ADN do jogador africano, da África Negra, não é? Como se costuma chamar, porque há a África Magrebina, o norte da África tem outras características completamente diferentes, e mesmo a África do Sul também. Estamos a falar de um continente gigante que tem várias culturas sobre o jogo, podemos assim dizer. Mas há ali questões da África onde está Moçambique que são, se calhar, similares, mas o jogador moçambicano também tem as suas próprias características. O que é que nos podes dizer sobre isto? E já agora, se achas que era importante para o jogador moçambicano mais jogadores virem para campeonatos, por exemplo, como o português, para a seleção poder também evoluir? Não, sem dúvida. A internacionalização é um passo extremamente importante. Eu acho que o quadro competitivo, neste caso em Moçambique, é muito importante que possa ser melhorado. Porque nós pensamos sempre na internacionalização à base do negócio, mas nós temos que criar sustentabilidade. Então, o espaço ambiental de trabalho que tem que ser melhorado é em Moçambique, para que se possa produzir melhor jogador no espaço melhorado, para depois eles poderem ser transitados para nível internacional e não sofrer um impacto da mudança. Porque há jogadores moçambicanos, jogadores africanos, que muitas vezes sofrem um impacto da mudança porque saem do seu espaço e... do conforto, não é? Exatamente, da margem do conforto e podem ter as melhores condições aqui em Portugal ou nos outros países, mas não conseguem se expressar. Portanto, as questões sociais são extremamente importantes. Portanto, há que compreender o jogador africano. E, portanto, eu temo que muitas vezes não haja tempo para essa compreensão. Porque hoje em dia nós estamos a viver um fenómeno muito rápido daquilo que é formação e daquilo que é a vertente comercial e obviamente, a sustentabilidade. E, portanto, mas eu considero, para aquilo que se tem que investir e para aquilo que é o retorno, não tenho dúvidas nenhumas que o jogador moçambicano está capacitado de poder ter rendimento e poder ter valorização para qualquer estrutura. Para jogarem na Primeira Liga em Portugal, por exemplo. Em alguns jogadores. Olha, vou-te dar um exemplo de um lateral esquerdo que estava referenciado. Aliás, estava referenciado, pertenceu aos quadros de Benfica, nomeadamente na equipa B, e Rui Vitória, num determinado momento, até o chamou para a equipa principal do Benfica, que é o Renildo. Não é por acaso que neste momento está no Lyon. Portanto, existe um grupo de jogadores que está referenciado e que têm que ser trabalhados. E isto para mim é que é importante. Ou seja,
os formadores e os treinadores, e nós temos aqui um quadro competitivo muito interessante. Portanto, este quadro competitivo do Sub-23 é um quadro muito importante. Exatamente. Um quadro muito importante que a Federação promoveu, porque entendeu que existia efetivamente uma faixa etária que se podia perder, vai um mesmo... difícil, não é? Que tu deste logo ainda era júnior, mas para muitos é muito difícil. Exato, é muito difícil. Por exemplo, atualmente, Rémulo, a questão que se levanta com toda esta situação da pandemia e com toda esta questão da paragem dos campeonatos da formação, apesar que é um problema a vários níveis, o futebol da formação estar parado, há uma faixa etária compreendida na idade de júnior que eu penso que existe um gabinete de trabalho que deve estar a pensar como é que será a próxima época em função à idade da faixa etária do júnior para sénior no próximo ano. Que já não jogam desde março, não é? É terrível, é terrível. Que já não jogam desde março. Portanto, nós estamos sempre a falar naquelas idades que são muito interessantes a vários níveis. Ou seja, percebemos se o jogador efetivamente pode chegar ao alto rendimento e o investimento das equipas para poder ter retorno. E eu acho que, por exemplo, o projeto do Amora foi um projeto interessante como plataforma de internacionalização dos jogadores moçambicanos, porque houve alguns jogadores moçambicanos... Geraldo, que depois também esteve no FAF, também, o Bel, também, uma altura, que também estava. Geraldo, o Bel, exatamente. No próprio Vitória de Setúbal também... Camu esteve lá, também está lá inserido no projeto do Vitória de Setúbal. Portanto, o Marítimo também, neste momento, foi buscar também os jovens moçambicanos. E, portanto, é como eu disse, há que acreditar e, obviamente, depois há que trabalhar estes jovens para serem inseridos e aumentar os índices competitivos. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta ainda relacionada com isto. O Zainadine, que era visto como não é, um verdadeiro craque da seleção de Moçambique, o líder, era uma âncora para ti de ter um jogador como Zainadine, que vinha da Primeira Liga Portuguesa, sendo titular, e eu vi alguns jornais moçambicanos na altura, quando tu lá estavas, precisamente por causa desse meu amigo, Tiago Quaresma, que estava lá nos Black Bulls, ele mandava-me os jornais, o jornal desportivo de lá, e estavam sempre a falar de Zainadine, portanto, o que é normal, mas, ou seja, eu imagino um defesa central com aquela liderança que ele demonstra, não é? Que acabará por ser, no meio de tanta juventude, se calhar um jogador importante. Não, sem dúvida. Nós podemos falar que existe 4, 5 jogadores que nós consideramos jogadores consagrados, jogadores com muita experiência. Quando falamos em Mexer, quando falamos em Domingues, quando falamos em Zinedine, eu penso que está claro até para qualquer amante do futebol aqui nacional, que o Zinedine, ao longo deste tempo, tem demonstrado que é um dos grandes centrais que nós temos aqui no Campeonato Português. E, portanto, estou sempre a dizer que ele é baixinho, mas não é fácil passar por ele, atenção. Isto é uma à parte, mas é verdade. Estou sempre a dizer, não é muito alto e tal, mas cuidado, que não é nada fácil bater o Zainadine, nem em velocidade, nem no posicionamento. Eu estou a dizer isto e tu conheces melhor que ninguém, que é uma discussão acalorada que tenho com amigos que gostam do jogo sobre o Zainadine muitas vezes, não é? Portanto, e agora lembrei-me disso. O Zinedine é um líder. Exatamente. O Zinedine é um jogador que tem uma personalidade muito forte, é um jogador que é preciso saber entender, mas é um atleta por excelência. É um jogador muito rápido, muito forte, com uma cultura tática acima da média. Portanto, eu acho que é um dos grandes centrais que nós temos aqui no campeonato português. Também acho. E facilmente poderia encaixar, no meu ponto de vista, até, obviamente, numa equipa grande, sem dúvida. Nós temos o Mexer, que dá um salto de qualidade muito grande em França, como um jogador de elevada valorização no campeonato francês. Portanto, foi mesmo uma questão de oportunidade. Até achavam ali um momento que o Mexer estava perdido, mas ele, que é certo, que em França deram-lhe o espaço e ele vingou. Não, sem dúvida. Eu acho que acaba acima de tudo, por encontrar um contexto de pessoas que acreditam, de pessoas que investem e que possam também ajudar os jogadores a crescer. Porque eu vou... se não for mais correto, é difícil.
Vou colocar aqui mais uma questão, é do Vítor Ferreira, ela não aparece toda aí na mensagem, mas eu vou recorrer aqui ao Facebook, ela aparece-me aqui toda. Pergunta-te ele, sabendo-se que hoje em dia, a nível tecnológico, os treinadores usufruem de métodos completamente inovadores, onde se pode ir ao pormenor, seja a nível técnico como tático, mas sabendo-se também que a psicologia mental está cada vez mais presente nos treinadores, a minha pergunta é, tem mais sucesso o treinador onde a psicologia mental está mais vincada ou o treinador que se rege pela metodologia de treino? Bom, eu penso que as duas coisas são válidas, não é? As duas coisas são válidas. Agora, eu acho é que toda esta evolução do futebol, em que trouxe equipas multidisciplinares, trouxe a tecnologia para nós podermos analisar melhor as coisas. Eu acho que são instrumentos importantes, mas em última instância aquilo que vai sempre prevalecer, obviamente, é o treino. É a forma como nós conduzimos, são as nossas ideias, são a capacidade de nós comunicarmos e passarmos aos jogadores e os jogadores compreenderem melhor. Agora, se me falarmos no melhor processo para que determinados jogadores possam entender, a tecnologia é muito importante. Porque, por exemplo, em África eu consegui minimizar, derivado a dificuldade da compreensão do atleta africano, eu consegui minimizar o impacto através da visualização. Ou seja, do vídeo, né? Não é só fazer, mas é ver para fazer. E depois confrontarmos. E, portanto, isto foi extremamente importante. Ou seja, eu, quando preparava e comunicava aos jogadores aquilo que ia ser, por exemplo, o treino, nós víamos primeiro o que é que queríamos fazer, o jogador via o que é que tinha que fazer, e depois nós fazíamos e depois nós confrontávamos. Eu acho que a margem de erro aos jogadores verem para fazer também tem mais impacto e reduz. Deve ficar sempre aquele jogador que gosta de dizer, mister, não foi bem assim e tal, mas se tiver lá a imagem, já não dá, não é? Fica bloqueado. Ou seja, não tem margem para escapar. Às vezes, Abel, aquele jogador também fosse um jogador de exceção e sabes, aquele jogador que está a ouvir uma correção e pensa, lá está o homem a pegar comigo. Mas quando há o vídeo, ele próprio vê que não é bem assim, que realmente houve ali o erro, não é? Exatamente. Por isso é que hoje em dia, quando nós analisamos, por exemplo, os erros sucessivos que o jogo nos dá, muitas vezes nós podemos dizer que há aqui qualquer coisa no treino que nós temos que refazer. Portanto, porque nós podemos treinar muitas coisas e sistematizar muitas coisas a nível do treino, mas depois o jogo vai nos dar outras coisas. E, portanto, hoje em dia, eu com a evolução do próprio futebol e de determinadas regras, nós estamos a ter um problema de interpretação, muitas vezes, daquilo que o jogo nos dá, e temos dificuldade de processar isso no plano do treino. Porquê? Porque queremos jogar um futebol atrativo, queremos jogar um futebol de construção, mas muitas vezes o jogo já não dá para construir. E, portanto, os jogadores ficam sistematizados, padronizados a uma ideia que depois no jogo não conseguem resolver. Então, nós temos que ter a capacidade de poder criar variantes, e não muitas aos jogadores, porque muita informação também ao jogador pode ser prejudicial, mas eu vejo hoje em dia, e estamos a falar de alto rendimento, também poderíamos estar a falar de formação, claro. Mas eu vejo que existem erros sistemáticos que deveriam ser minimizados, obviamente, a nível do treino, com uma tomada diferente de decisões. Abel, já que estamos a falar disto, tomar decisões e dessa padronização, tu tens a tua ideia de jogo, obviamente, mas depois, quando chega a altura do modelo, ou como lhe quisermos chamar, porque isto também dá pano para mangas, há uma adaptação da tua parte àquilo que é a realidade que tens à frente. Pode-se chamar contexto, porque é o que está na moda dizer, mas àquilo que tens, digo, a qualidade dos jogadores, as características dos jogadores,
a cultura em que estás, etc. Ou seja, há sempre uma adaptação, mesmo que o treinador não queira, ou queira jogar só mediante a sua ideia, tem que existir sempre as tais nuances que estavas a falar aqui há pouco, para se conseguir aquilo que se pretende, que é ganhar, não é? Sim, sem dúvida. A adaptabilidade é muito importante. Portanto, aquilo que uma coisa é aquilo que eu gostaria de fazer e outra coisa é aquilo que eu tenho na minha posse, digamos, para poder tornar uma equipa competitiva. Ou seja, basicamente aquilo que nós, treinadores, queremos é que a equipa possa vencer mais vezes e que a equipa possa encontrar caminhos, não de forma individualizada, mas de forma coletiva, em que possa ser mais dominante do que a equipa adversária e que possa criar, obviamente, mais situações, marcando mais vezes. Mas se me fores falar que do sistema posicional dos jogadores, se eu tenho um sistema específico, não tenho um sistema específico, porque de facto eu tenho que perceber quais são os recursos humanos que eu tenho à minha disposição. E depois, a partir daí, eu poder ter esta adaptabilidade de variar e depois criar dinâmicas que façam sentido, que tenham coerência e que de alguma forma a equipa se mantenha sempre organizada nos momentos de jogo, que me mantenha sempre organizada. Isto para mim é extremamente importante. Se tivesse que escolher a base da tua matriz, aquilo que tu não abdicas, isso é uma das coisas, a organização. Isso para mim é fundamental, a organização é fundamental. Eu acho que existe um princípio que foi a matriz e é a matriz, não tenho dúvidas nenhumas, de que uma equipa que defende bem é seguramente uma equipa que ataca melhor. E eu penso que isto continua a ser elementar numa equipa. E depois, obviamente, tem a ver com a qualidade dos jogadores e tem a ver com as dinâmicas que nós criamos. Mas eu sou muito apologista, obviamente pela criação de movimentações que hoje em dia são um pouco antagonistas àquilo que é a envolvência do jogo. Portanto, eu vejo que hoje em dia, em determinadas áreas específicas, nomeadamente zonas interiores, os médios, neste caso os alas, que muitas vezes por falta do melhor posicionamento, as movimentações antagonistas que fazem à evolução do jogo arrastam muita pressão e aí o espaço está no jogo externo. Portanto, são coisas que têm que ser muito bem explicadas aos jogadores, porque os espaços existem numa equipa e no adversário. E isso é que é o segredo, encontrar onde está o espaço, não é? No tempo em que ele lá está, porque ele tanto está como deixa de estar, se a gente demorar um bocadinho mais, não é? Portanto, isso é o segredo. Ora bem, tu falaste há pouco do Amora e um amigo aqui em comum, e já agora um abraço a ele, o Zuneide, está aqui a deixar uma mensagem, e já agora um abraço, Zuneide, para ti também. Agradecer ao Abel pelo excelente trabalho que fez na detecção de talento no país, bem como a forma como impulsionou e recuperou a paixão dos adeptos pelo jogo. Infelizmente o futebol é feito de resultados e, como dizias, o último minuto na Guiné marcou demais. Espero que tenha sido um até já Moçambique. Grande abraço. Portanto, uma mensagem que vai de encontro ao que estivemos aqui a falar, de alguém que conhece muito bem também, obviamente, a realidade, o Zuneide, não é? Que está também, lá está, no projeto do Amora, não é? Portanto, deixa este contributo que é importante. Não, o Zuneide, obrigado pelas palavras do Zuneide, desde já, porque o Zuneide é um amigo, é um conhecedor da realidade moçambicana, foi também, digamos, uma das pessoas que trabalhou muito para a valorização do jogador moçambicano, sabe muito bem aquilo que eu, neste caso, estou a dizer especificamente em relação ao nosso país. É um país que, obviamente, tem futuro, desde que sejam feitas as coisas corretamente, e não tenho dúvida que ele é uma das pessoas que está todavia empenhado para que Moçambique possa voltar o mais rápido possível às competições internacionais, porque tem capacidade para o fazer. Abel, voltando aqui ao treino e ao jogo, mandaram-me ainda antes do programa, quando sabiam que tu vinhas cá, uma pergunta muito interessante por e-mail que tem a ver com isto. Um selecionador nacional tem a questão da falta de tempo para trabalhar as suas ideias e de ter jogadores que vêm formatados perante outras ideias que se juntam ali para se tentar fazer algo. E a pergunta concreta vai no sentido
como é que tu lidas já com esta dificuldade, ou lidaste, não é, como selecionador, que tinhas esta experiência também das seleções portuguesas, mas como jogador, e depois, se davas mais ênfase, por exemplo, estavas num período competitivo denso dentro da seleção, não tinhas muito tempo para trabalhar grandes coisas, jogadores que vinham formatados com outras, estavas mais ênfase à recuperação, ou se ias tentando introduzir coisas da tua ideia para que a seleção rendesse aquilo que tu querias? Ramo, o roadmap das seleções é ao longo do tempo, mas aquilo que é o conceito que nós devemos implantar na seleção é um conceito também de formação específica em relação aos conteúdos. Por isso é que a capacidade do jogador beber de outros sistemas ou de outras dinâmicas nos clubes é extremamente importante para a sua própria inteligência. Mas eu penso que se voltar à seleção e encontrar adaptabilidade, mas um conceito transversal ao longo do tempo, que é fixo naquilo que são as ideias principais, eu acho que é uma riqueza muito boa para o jogador. Portanto, ou seja, nós conseguimos em Moçambique, em determinados momentos, quando nós tínhamos mais tempo, poder trabalhar uma metodologia transversal, ou seja, os conceitos estavam uniformes desde os sub-17, sub-20, seleções principais. Porque nós queríamos que em 3, 4 anos o jogador da formação tivesse o sonho de chegar à seleção principal. Podia ter problemas nos clubes, mas se fosse convocado para a seleção, o seu perfil e o seu crescimento estava na nossa base de dados. Nós sabíamos claramente que aquele jogador, em 2 anos, minimizando mais tempo, podia chegar à seleção principal. Portanto, é uma formação também específica do espaço da seleção. Existe uma formação que normalmente nós falamos que é só dos clubes, mas nós, acho que nas seleções africanas, com 3 seleções que existem atualmente, por exemplo, na seleção portuguesa são 8 seleções, 9 seleções. Exatamente. Nas seleções africanas são 3 seleções. E depois há aqui um componente muito importante, que nós também fizemos, neste caso, em Moçambique, e pode-se fazer em África, é que o desporto provincial que acontece anualmente nos países africanos faz com que uma faixa etária que seja dos 9, 10, 11 anos, que faz o torneio provincial, nós também podemos fomentar a seleção do CPLP, estes miúdos do desporto escolar, que nós retiramos e fazemos a seleção do CPLP, para depois transitar para as seleções nacionais. Portanto, aquilo que eu basicamente fiz aqui em Portugal, que foi clube, associativismo nacional, internacionalização, eu penso que o modelo deve seguir um pouco esta orientação, no meu ponto de vista. É importante, foi o Paulo Soares, já agora, que mandou este e-mail, pergunta da recuperação, a importância da recuperação, nomeadamente em conceito de seleção, quando há um ciclo competitivo denso, não é? Se tentas colocar conteúdos, ainda assim, ou se vais mais para a recuperação? Não, obviamente que a África tem muitas adversidades. Portanto, uma coisa está na Europa, obviamente, distâncias é completamente diferente. Uma coisa é em África, porque muitas vezes perde-se muito tempo nas distâncias das viagens e, portanto, é óbvio que nós temos que, forçosamente, analisar bem as questões da recuperação. Mas aquilo que é o mais importante é nós potencializarmos, estimularmos e potencializarmos para que o jogador chegue ao jogo o melhor possível. E, portanto, por exemplo, nós podemos falar que alguns jogadores que são os mais experientes, que conseguem controlar essa própria gestão, também nos ajudam, nós técnicos, a poder ter melhor rendimento sobre eles. O Luís Ferreira, Abel, pergunta-te se é mais difícil para ti, enquanto treinador, qual é a tua visão? Se é que há uma que seja mais difícil que outra, trabalhar a organização defensiva ou a ofensiva? Não, eu sou um apologista que as coisas devem ser trabalhadas de uma forma integrada. Portanto, claro. Para mim, é óbvio que nós podemos dar ênfase e podemos sectorizar a nível do treino aquilo que queremos dar mais foco. Mas normalmente a minha ideia conceptual em relação ao treino, que a forma de exercício é direcionada sempre à forma de jogo e, portanto, a progressão
e o aumento da relação numérica. E, portanto, mas para mim todos os aspectos em termos de organização são importantes. Acima de tudo, coletivos, são todos importantes. Está inerente à situação defensiva, ofensiva, os momentos todos são importantes para mim. Ricardo Lima, de Viana do Castelo, que também pergunta-te como é que tu olhas para a construção, se há algo definido na tua cabeça, se tem que ser com aquela primeira fase que hoje em dia está tão em voga, ou se para ti há outros conceitos que gostas de ver nas tuas equipas? Hoje em dia, Rómulo, nós temos um sucessivo até erro na tomada de decisão. Sim. da fase desconforto, eu vejo muito desconforto às vezes. Ainda ontem vi o Flamengo perder um jogo em casa com São Paulo no último minuto por causa disso. Exatamente. Aí voltamos um bocadinho àquilo que estavas a falar, Rémulo, daquela questão da organização do passado, de uma determinada geração. Nós sabíamos que possivelmente quando não se pode sair, nós ganhamos mais metros e estamos mais organizados porque a equipa, a linha de 4 fica de frente para trás, porque não ganhar a segunda bola. Porquê insistir na questão que se não dá para sair, porque de forma visual sabemos que não dá para sair, o porquê insistir em sair na construção? Porquê que a lei de jogo, da alteração de reposição de bola de guarda-redes, obrigou um pensamento diferente do próprio jogo? Porquê que obrigou esse pensamento? Parece que ganhou mais 15 metros, não é, Abel? Sim, mas ganhou mais 15 metros, mas há mais metros para percorrer. Ganhou mais 15 metros, mas quem obstrui tem menos metros para atacar a baliza. Ganhou mais metros, mas nós vamos ter um maior dispêndio energético para chegar à baliza. E, portanto, aquilo que eu defendo é a tomada de decisão e que os jogadores, no momento, e neste momento a bola está parada, porquê não tomar uma boa decisão? Uma coisa é bola jogável e cometer erros em bola jogável. Outra coisa é cometer erros em bola parada. E, portanto, hoje estamos a evidenciar que, de facto, em determinados momentos, que quando não dá para sair, tem que haver uma orientação e tem que haver uma comunicação e uma liderança em campo em que a equipa tem que estar orientada para uma variante. E, portanto, eu sou defensor, obviamente, de que quando é possível construir, que se possa construir. Obviamente, depois criando a dinâmica que não vou exemplificar aqui, mas eu poderia fazer aqui um desenho muito rápido daquilo que eu considero efetivamente uma construção do lado direito. Hoje em dia nós tivemos situações do ponto de vista estratégico muito, muito interessantes, nomeadamente quando Rubem Amorim trouxe um elemento novo de discussão do ponto de vista técnico de como obstruir, que foi o elemento dos 3 centrais, dos 3 defesas, digamos, porque de facto na progressão dos 2 avançados, obviamente nós baixando o médio defensivo a fazer 3 centrais, porquê não começar com 3 defesas, porquê não começar efetivamente com uma construção possivelmente com maior segurança? Às vezes o médio defensivo, quando se junta à linha de 3, deve fazê-lo sistematicamente ou deve manter o triângulo e deve haver progressão com bola dos centrais? Eu defendo que muitas das vezes o médio defensivo não precisa baixar tanto, porque a responsabilização da progressão com bola deve ser feita pelos centrais. Portanto, temos que ver o perfil desses mesmos centrais. Portanto, porque o médio defensivo tem efetivamente de dar equilíbrios no setor intermédio, porque é fundamental. Portanto, aí as compensações, se calhar, dos 2 homens que estão em largura, talvez temos que fazer uma orientação que há um que tem que ficar um pouco mais em contenção. Quer dizer, há determinadas... para mim, o mais importante é que as decisões que se tomam dentro daquilo que é harmonia e coerência nas equipas, nas coberturas e nas compensações, seja feito de uma forma organizada. E isto, para mim, é muito importante. Obviamente, se tivermos que obstruir, nós vamos obstruir e vamos ver o jogo de frente para trás. Houve uma ideia no passado que nós dizíamos que tínhamos que, para ser uma equipa que construía bem, ver o jogo de trás para a frente. E por que não ver o jogo de frente para trás? Sim. Verdade. Por que não? Realmente. Abel, até porque é uma posição que te diz muito, nós estamos perto do final, ainda há aqui algumas questões que quero te lançar. Foi amplamente discutido aqui na quarentena a questão dos laterais, porque realmente
muitas coisas foram mudando no jogo e os laterais hoje em dia têm muito peso em algumas equipas, tremendo até, no lado estratégico, há a construção a 3 já com o lateral, ou esquerdo ou direito, alguns que utilizam o esquerdo ou direito, o Abel Ferreira começou a fazer isso aqui em Portugal, por exemplo, com o Sporting Clube Braga. Há equipas como a Independente da Alvalha na América do Sul que está a jogar, muitas vezes estamos habituados aos extremos irem dentro, mas quem vai dentro no Independente são os laterais, e cria ali uma série de nuances também que muito me inquietam ao ver o jogo, mas muito interessantes. Ou seja, o peso lateral tem ganho um peso muito forte nas equipas. Como é que tu olhas para isto? Para uma posição que tu conheces tão bem, e o que é que tu gostas dos teus laterais? Remo, sabes que eu venho de uma formação, em termos de dinâmica, muito prática. Ou seja, quando o lateral sobe, o outro tem que estar dentro. Depois, obviamente, as coisas evoluíram e houve quase uma uniformidade na maior parte das equipas de se projetar os laterais como se fossem alas e substituir mesmo os médios alas como defesas. Exatamente. E, portanto, se nós baixarmos à formação, que também vimos este modelo ser aplicado, esta dinâmica ser aplicada mesmo na formação, a questão que se levanta é: se eu sou defesa e quero formar um bom defesa, será que eu estou a formar um bom defesa? Eu não estou a formar um bom defesa. Porque o princípio elementar de um bom defesa é saber defender bem. Então eu estou preocupado nas questões coletivas de que formar efetivamente um bom defesa. Portanto, quando eu ouço o Sérgio Conceição a falar da qualidade de Ricardo Esteves, penso eu, o Esteves, que foi o miúdo que foi agora para a Inglaterra. Tomás Esteves. Peço desculpa. E de ser um grandíssimo talento, e foi, porque eu também o via jogar muitas vezes na formação, e que havia coisas para poder trabalhar. Eu consigo claramente defender e perceber aquilo que é o pensamento do Sérgio Conceição. Porque se nós vemos um comportamento de um defesa como o Esteves, que tem uma margem potencial muito grande... Mas muito para a frente, não é? Faltava-lhe essa... Mas é um jovem, que aquilo que deveria fazer em zonas exteriores, faz em zonas interiores. Então, há uma concepção do jogo que, de alguma forma, o obriga a fazer isso. Então, nós temos que descaracterizar isso e temos que tentar formar esse jovem de uma outra forma, para que ele possa compreender que ele é um defesa, antes de mais, que tem que saber defender, tem que saber atacar pela certa, e quais são os caminhos para atacar. Se um lateral atacar 3 ou 4 vezes como deve ser, e passar e ganhar a superioridade sobre o ala e ganhar profundidade, e fazer 3 cruzamentos pela direita, o lado esquerdo fazer os 3 cruzamentos, são 6 cruzamentos. E se nós tivermos 50% de eficiência sobre essa profundidade, eu acho que para um trabalho de um lateral, para aquilo que são as tarefas de um defesa, eu acho que está a ser produtivo para aquilo que é o jogo coletivo. Agora, o que nós não podemos fazer é que muitas das vezes as tarefas da compensação e de coberturas que deviam ser do lateral, que deviam ser dos defesas, por isso é que são defesas, tenham que ser outros jogadores a poderem fazer. Que não têm as mesmas características de defender bem. Então, significa que a descompensação que origina, muitas vezes, determinadas dinâmicas complexas e tarefas que são dadas a determinados jogadores e que, logicamente, são formados dessa forma, eu temo que eu vá à formação e não consiga encontrar um bom lateral direito ou um bom lateral esquerdo. Sim. Então eu não estou a ajudar o processo de crescimento deste jogador. Então eu vou pagar fatura quando chegar ao alto rendimento. Eu vou pagar verdadeiramente fatura quando eu chegar aos jogos internacionais com equipas que têm mais capacidade de perceber onde é que estão os passos e os erros. Portanto, as equipas portuguesas, muitas vezes as equipas portuguesas são competitivas, não há dúvida nenhuma, mas muitas vezes estas questões, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista tático, para determinadas equipas de alto rendimento, eles exploram logo imediatamente isso que nós estamos aqui a falar. Abel, tu que jogaste com tantos craques desta posição, não podia deixar de fazer esta pergunta também, que foi uma das perguntas bandeiras da quarentena da bola. Há espaço para um 10 nas tuas equipas, para aquele 10, tipo um Rui Costa?
Eu digo que para os bons há sempre espaço, mas eu sei que o futebol está muito diferente em muitas coisas, mas ouvir a tua opinião. Bom, Remo, vou-te trazer também à discussão um jogador que era um 10, que é um jogador que, consoante a intensidade do jogo, foi aumentando e as linhas, estrategicamente e taticamente, foram encurtando. O 10 acabou por não ter muito espaço de tentar ser influente na equipa. Então teve que ser um 6. Ou ser um 6 pela qualidade que tinha, baixando mais metros e a ver o jogo de frente, ganhou mais anos em relação à longevidade da sua carreira. Pirlo. Sim. Portanto, o 10, se nós estivermos a falar de um jogador que tem completamente a noção, da visão periférica, da ocupação de espaços entre linhas, e que é muito evoluído nas recepções orientadas para a frente, que toma decisões diferentes, que a partir do momento que tem bola determina um novo momento, obviamente eu não posso deixar de não olhar para esse jogador. Mas são poucos hoje em dia, Remo. Fazem isso, pois. São muito poucos. Agora, é óbvio que eu aprecio mais por serem difíceis de encontrar esse tipo de jogadores, que obviamente a equipa se comporte de alguma forma a ver o jogo de frente para trás e obviamente que haja uma permuta em função daquilo que são as decisões do trabalho de um em função ao outro e que a equipa e que a equipa funcione. Mas eu, por exemplo, lembro-me que o Rui Costa era um 10, era um 8. Portanto, por exemplo, Jorge Jesus, e bem, no meu ponto de vista, e muito bem, quando chegou e disse que Pizzi se parte de zonas exteriores e consegue finalizar o que finaliza, parece-me a mim que o Pizzi se parte de zonas do corredor central, poderá ter uma abrangência de ver o campo sobre 3 corredores e poderá o Benfica ter muito mais impacto naquilo que são as suas ações, pela sua inteligência. E, portanto, foi Jorge Jesus, e eu defendo isso. E eu defendo, para mim, que um jogador que tenha essas capacidades e essas características, jogar de costas para o jogo, ou jogar de frente para o jogo, poderá ter muito mais impacto para aquilo que são as necessidades da equipa. Abel, antes de irmos às últimas perguntas, há aqui mais uma. Qual é a importância da tua equipa técnica para ti, Abel Xavier, treinador, e qual é a relação que tu gostas de cimentar dentro da equipa técnica, que liberdade dás aos teus adjuntos, o que é que lhes exiges também, para percebermos aqui um bocadinho esta dinâmica, até porque muita gente que nos segue faz parte de equipas técnicas, não é? Sim, sem dúvida. Primeiro, obviamente, nós temos de ter confiança nas pessoas que nós escolhemos. Isso é fundamental. Depois nós temos que saber delegar, porque é muito importante para a visão do jogador que a equipa técnica apresente de forma coordenada o trabalho em que cada um tenha a sua intervenção e que cada um tenha a sua ação. E, portanto, eu respeito muito o trabalho dos meus colegas, dos meus colaboradores, e todos eles participam no processo e para que o trabalho resulte da melhor maneira possível. Em última instância, obviamente, a decisão é minha, existe muita confrontação. Aliás, eu até gosto. Perguntar isso, se gostas dessa confrontação às vezes de ideias, não é? E que te tragam coisas diferentes para cima da mesa. Sim, não, porque nós temos 2 momentos, não só na preparação, mas também no pós-jogo, quando nós cortamos as imagens e fazemos, digamos, a visualização daquilo que correu bem e menos bem. Nós temos um momento que eu considero um momento saudável da confrontação, porque darmos espaço ao jogador, nós também vamos perceber, porque o jogador fala pouco. O jogador é capaz de falar muito quando estão efetivamente no balneário em conjunto. Mas quando tem que se expor uma determinada ideia, o jogador fala pouco. E é muito importante nós ouvirmos os jogadores. E os jogadores, não propriamente só aqueles que jogam, porque a confrontação deve ser feita pelos jogadores que jogam, pelos jogadores que não jogam, pelos jogadores que estão na tribuna e possivelmente aqueles que ficaram em casa. Há que ter várias perspectivas do mesmo jogo. E, portanto, eu gosto muito de fazer esse momento,
porque dá-me clara noção também, ouvindo falar os jogadores, o traço de personalidade que eles têm. Isto para mim é muito importante. Abel, das últimas questões que eu te queria aqui deixar, ser campeão do mundo e fazer parte da geração de ouro é obviamente uma bênção, mas pergunto também se a certa altura, para alguns de vocês também não foi uma pressão, e nomeadamente quando decidem ser treinadores. Peço desculpa, sermos campeões do mundo se foi uma pressão? Sim, uma benção foi de certeza, não é? Fazer parte da geração de ouro do futebol português é uma benção, ponto final, para vocês e para nós. Mas depois pergunto se a certa altura, quando vocês decidem ser treinadores, se isso também não foi uma pressão. Não, eu acho que todos nós que pertencemos àquela geração, eu acho que ficou de sabor amargo. E podemos dizer que talvez em alguns momentos por culpa própria, porque nós só adquirimos a humildade competitiva de reconhecer que muitas vezes não somos superior aos outros nesta geração com Fernando Santos. Eu acho que um dos grandes valores das nossas vitórias, embora sejamos nós os pioneiros que trilhamos determinado caminho, nós, quer dizer, nós também tivemos uma geração de 80 que foi extremamente importante. Extremamente importante. Aliás, todas as gerações foram importantes. Mas eu costumo dizer que a minha geração foi importante por aquilo que era o individual dentro do coletivo, porque jogávamos em grandíssimas equipas, mas nós não ganhamos nada a nível de futebol sénior. Portanto, fomos uma geração intitulada de ouro, eu até disse isso uma vez, o ouro escovado. A geração do ouro polido foi esta, porque esta é que ganhou. E aí teve uma intervenção muito decisiva, no meu ponto de vista, do Mr. Fernando Santos, que devolveu humildade competitiva ao grupo, que era algo que na nossa geração possivelmente faltava. Nós éramos uma junção de duas gerações campeões do mundo, que normalmente fizemos o feito do Euro 2000, foi aquela junção muito grande, que provocava dificuldades de liderança. Nós tínhamos 16, 17 jogadores para que o treinador tomasse uma decisão. E era muito complicado gerir o balneário daquela geração. Se isto trouxe-nos mais pressão a nível técnico? Não, porque eu acho que nós temos que pôr as coisas no seu devido lugar. Devemos nos preparar as etapas e, portanto, e no meu ponto de vista, aquilo que eu pretendo é refazer de forma sustentada aquilo que eu fiz, obviamente, em termos da minha carreira, acima de tudo os princípios que eu fiz da minha carreira em termos de ser jogador. E, portanto, quero fazer este transfer de determinados princípios para aquilo que é a definição da minha carreira enquanto treinador. Portanto, não me sinto superior a ninguém, mas também não me sinto inferior a ninguém no que diz respeito ao ser treinador. E, portanto, e por isso é que ambiciono, como muitos dos meus colegas, chegar ao mais alto nível e respeito e admiro muito a carreira de quem já chegou, porque não deixa de serem exemplos para aqueles que todavia querem chegar. Abel, eu fiz esta pergunta por duas questões. Primeiro, porque sou amigo de vários elementos da tua geração que seguiram a carreira de treinadores, como o Tulipa, etc. E senti em determinados momentos, Paulo Alves, da geração anterior, Jorge Costa, determinados momentos que havia, pelo menos na opinião pública portuguesa, havia essa pressão. Colocavam, às vezes até de forma um bocadinho maldosa, mas já lá vamos. E porquê? Eu estou mesmo contente por estás aqui hoje e dizia isso ao André, já te queria trazer, porque eu conhecia um bocadinho mais de ti por causa daquela nossa conversa e que me deliciou. Eu estava no fundo a moderá-la, mas deliciou-me. Porque depois senti também que acho que as pessoas não te deram a devida oportunidade de te ouvir como treinador e que quiseram colar sempre aquela questão quando tu disseste a ideia do treinador, e eu quero te perguntar diretamente se achas que, primeiro se dizias isso outra vez, que acho que é importante também, e se achas que foram duros demais contigo no aspecto de não largar a mão disso, sempre, em vez de se preocupar em olhar para o treinador mesmo, e para o processo e para o trabalho. Sabes, Ramo, há uma coisa que para mim é extremamente importante, porque eu tenho que saber aceitar aquilo que é a crítica em relação
a uma outra manifestação, comportamento, ação que uma pessoa possa ter. Não há problema nenhum nisso. Agora, se eu estou no meio do futebol e faço determinadas declarações que são, antes de mais, no meu ponto de vista, justificadas em fazer, porque aquela conferência de imprensa foi uma conferência de imprensa que eu estudei o que eu ia dizer, eu planeei o que eu ia dizer e eu sabia qual era o impacto que eu ia ter ao dizer aquilo que eu disse. Só as pessoas que não conseguem estar dentro do meio do futebol, ou mesmo em sociedade, porque eu a desconstruir a palavra treinador e poder dizer que dentro de uma estrutura que existe tanta coisa que a figura do treinador blinda, oculta, protege para aquilo que é um bom ambiente que se pretende criar, muitas vezes nós temos dor. Não é só dor da alegria ou da tristeza, da vitória ou da derrota. Porque isto é visível quase a toda a gente. Porque quando perdemos é visível, transcende-se o balneário. Mas nós treinamos a dor por vários aspectos. Se não tivermos condições de trabalho, treinamos a dor porque não conseguimos dar melhores condições aos jogadores. Se os jogadores tiverem salários em atraso, coisa que aconteceram em muitas partes dos clubes e acontece, nós treinamos a dor porque o treinador acarreta uma responsabilidade do ponto de vista mental, psicológico, porque de facto quer que os jogadores estejam o melhor possível para poder render e estejam focados. Esses mesmos jogadores são pais e acarretam problemas porque têm famílias e responsabilidades. Portanto, o treinador carrega a dor e treinador. As duas outras palavras é uma consequência daquilo que é a reação positiva sobre o que é treinar a dor. Ser lutador e ser um vencedor. E, portanto, se tu me disseres que isto não é atualizado, até hoje em dia, e não vamos falar que isso pode até ser transferido para aquilo que é sociedade, porque eu posso estar a trabalhar numa outra tipo de profissão e eu tenho que gerir qualquer coisa e se tiver algum problema eu tenho que ser um lutador, eu tenho que ser um vencedor e eu tenho que dar a volta às circunstâncias. Portanto, eu posso estar numa estrutura com dificuldades, como estas que eu evidenciei, e posso treinar a dor. Mas eu também posso estar nas estruturas grandes onde eu estive, que não faltava nada em termos estruturais, em termos de condições, salários e tudo, e eu treino a dor também, porque tenho problemas lá dentro. Posso ter problemas no orgânico lá dentro. Por exemplo, vou-te dar um exemplo muito simples, de um treinador que eu admiro muito, e nunca tive mais oportunidade de poder falar com ele e debater certas coisas. Há um determinado momento na carreira do José Mourinho que ele não estava a conseguir materializar aquilo que eram as suas ideias. Nomeadamente no Manchester United, ou porque não lhe deram tempo, ou porque, de facto, ele tinha que encontrar soluções. Ele estava a treinar a dor, ele estava com dor, e não estava no Manchester United. Ele estava num clube que possivelmente não tinha todas as condições para poder triunfar, mas não deixou de ter problemas. Portanto, o treinador, e eu falei de valores que são intrínsecos ao sentimento das coisas. Treinador, não tenho dúvidas nenhumas que treinador. Que tem que ser um lutador, não tenho dúvidas nenhuma. E tem que ser um vencedor. E isto tem que ser passado para os seus guerreiros, para os seus jogadores. Se estes valores de compromisso não estiverem consolidados dentro de um grupo de trabalho, eu acho que esse treinador vai ter menos eficaz. Vai ser menos eficaz naquilo que quer fazer. É lógico que tem que ter outro tipo de capacidades. Cada vez mais deve saber outras áreas, porque essas situações das equipas multidisciplinares, eu também quero me confrontar com um metodólogo de treino, eu quero me confrontar com o meu técnico de observação e análise, eu quero me confrontar com o meu técnico de ciências dos desportos, eu quero me confrontar, eu tenho que saber algo para poder confrontar. Porque eu não tenho simplesmente de dizer que sim, vamos por ali. Porque no final de contas, o peso estará sobre mim na hora de tomada de decisão. Mas é lógico que é atual, Remo. Eu entendo que tenha ido para o humor. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que descontextualizaram, porque eu fui ouvir essa conferência hoje outra vez. Eu tinha ideia e já tinha debatido isto com várias pessoas, mas fui ouvi-la outra vez e tu estás a dizer aqui o que disseste lá, só que foi descontextualizado, lá está, com alguma maldade à mistura, mas isto é o futebol.
É um Mas, meio complicado. sim, mas não há problema nenhum. Agora, há uma coisa é certa. O pré-julgamento através da imagem, as pessoas têm a liberdade de o fazer. Eu acho que é a coisa visível e possivelmente é a coisa mais fácil que as pessoas fazem. É normal. Mas eu estou muito concentrado ser parte integrante daquilo que é o sucesso de uma estrutura, porque sozinho não vamos a lado nenhum. Sabes, na posição de treinador hoje, atualmente, há pessoas que conseguem as coisas mais rápidas, há outros treinadores que conseguem as coisas mais devagar e há outras que conseguem muito devagar. Mas o que interessa é não parar. É não parar. É continuar. E é isso que me define. Portanto, o meu objetivo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu pretendo. Obviamente depende de oportunidades, mas as coisas vão acontecer de uma forma natural. Eu acredito. E o resto será ruído, e isto entronca bem na pergunta que eu tenho para fechar. O que é que o Abel Xavier vê para o Abel Xavier à frente? O que é que almejas? Bom, antes de mais, que consiga, do ponto de vista profissional, né? Falamos sempre do Claro. ponto de vista profissional, porque é o mais importante. Neste momento estou a analisar determinadas situações e têm que ser situações no qual eu me reveja e que possa acrescentar valor. Isto para mim é o mais importante. E, portanto, aquilo que eu pretendo será sempre trabalhar em estrutura. E depois, como disse Vítor Oliveira, e muito bem, treinador que eu aprecio muito, os objetivos de uma equipa muitas vezes não é ganhar títulos. Porque nós, se estivermos de facto nesses clubes e se tivermos estes recursos, é possível que nós possamos ganhá-los. Mas muitas vezes estamos em equipas que temos que lutar por outros objetivos e não deixam de ser objetivos e não deixam de ser títulos. Penso que o Vítor Oliveira disse isso. Ou Isso, seja, isso. eu a estar a lutar para subir, as vezes que eu lutei, ou eu a estar a lutar para não descer, não deixa de ser para mim, pessoalmente, pela minha paixão, um título. E, portanto, as coisas irão acontecer de forma natural e o meu objetivo, obviamente, é só continuar a trabalhar e a encontrar as pessoas que acreditem no meu valor. Nada mais do que isso. Abel, eu tinha expectativas muito boas, mas ainda assim superaste, digo, sem problema nenhum, e acredito que quem nos viu, e foram bastantes também, o tenha sentido. Aliás, as reações estão a ir nesse sentido e se diz bem, mas no fundo não fico nada surpreendido, como o resto já tinha dito, e por isso ter convidado foi um enorme privilégio, um prazer receber-te e agradecer-te por este momento. Raman, como eu te disse no início, tu mandaste-me uma mensagem de voz Claro. e para me convidares e disseste o que acabaste de dizer desta questão do dogma que existia É em verdade, relação à exatamente. minha pessoa e que eu gostava muito de contar contigo. Portanto, sou o que sou, não poderei mudá-lo portanto, muito obrigado por esta partilha e espero que em breve, caso precises da minha colaboração, seja para que área for, eu estarei sempre à disposição, até porque és uma daquelas pessoas que merece da minha parte uma enorme consideração. Abel, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos seguiram, boa noite, um abraço.